Aqui no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Internacional acabou de forma precoce por ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, em uma partida maluca contra o Juventude. Pênaltis desperdiçados, um tempo bom, outro tempo ruim, invasão de torcedor tentando agredir o atacante equatoriano do Inter, Ener Valencia, e discursos muito contraditórios nos bastidores. O Inter deixou claro, e o técnico do Juventude, Roger Machado, também deixou claro que sim, pode haver negócio e Roger ser o técnico do Internacional nos próximos dias. Eu vou trazer mais bastidores sobre isso, o que o presidente Alessandro Barcelos falou, o presidente do Juventude, Fábio Pisamiglio, e também o técnico Roger Machado sobre a possibilidade de ser o próximo comandante do Inter. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e a gente vai repercutir muito do que foi essa eliminação, principalmente a eliminação do Internacional de forma precoce, por seus erros principalmente na terceira fase da Copa do Brasil. Mas tem muito pra gente falar sobre o próximo técnico do Inter, um jogo maluco aqui em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, e eu vou te contar essa história toda. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para aqui já dessa força. Passamos dos 67 mil inscritos, então segue deixando o like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho para ser notificado de todos os conteúdos. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Amanhã tem final da Copa América e tem final também da Eurocopa. Tem Espanha e Inglaterra na Eurocopa, na Copa América, Argentina e Colômbia, e tem o Grêmio também em campo. Tem muitos jogos de Campeonato Brasileiro, corre lá na KTO, código DIAS no primeiro depósito, pra tu ganhar uma free bet de 20% e sair brincando. Gente, foi um jogo maluco, que começou paralisado por conta da neblina. A bola demorou 1h30 para voltar, aliás, para voltar não, para começar a rolar aqui em Caxias do Sul. Era uma neblina muito forte, não tinha como ver o campo. Os jogadores ficaram aqui bem nessa parte aqui, ó, do túnel que dá acesso aos dois vestiários e também ao gramado do Alfredo Jaconi, aguardando as direções, todo mundo na expectativa. Tinha gente que achava que o jogo teria que ser cancelado e teria que ser remarcado para outro dia aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. No fim das contas, a neblina baixou, a bola foi rolar 1h30 depois, o jogo era para começar às 4, começou às 5h30 da tarde, e foi um jogo maluco, porque o Inter não jogou mal, e isso é interessante. O Eduardo Cudê foi demitido na quarta, o Inter teve o Pablo Fernandes, técnico do Sub-20 hoje, comandando a equipe aqui em Caxias do Sul, e o Inter não fez uma partida ruim aqui em Caxias, tá? É importante que se diga isso, o jogo do Internacional não foi ruim aqui em Caxias do Sul, mas sempre aqueles erros individuais que acabam afetando o psicológico dos jogadores, de todo mundo, comissão técnica, direção e até do torcedor que veio aqui de certa forma. Mais de 300, 400 torcedores estiveram aqui no setor visitante do Alfredo Jaconi. O Inter leva um gol do Rodrigo São, um gol bobo, em um dos últimos lances do primeiro tempo, nos acréscimos, uma cobrança de escanteio, ele subiu mais que todo mundo e fez o gol. No segundo tempo, aí começa a loucura. O Inter tem um pênalti numa baita jogada individual do Wesley, muito bem marcado o pênalti. Não teve um pênalti a seu favor, que era para ter sido marcado em cima do Ener Valencia no primeiro tempo, mas aí o Wesley sofre esse pênalti, o Alan Patrick perde, bate mal no canto, entregando para o Gabriel Vasconcelos, e aí tem um segundo pênalti um tempo depois, que aí o Ener Valencia pega a bola e vai para a cobrança. Ele bate mal, ele praticamente recua para o goleiro, e aí essas imagens que estão circulando o Brasil, o mundo e a América, que foram feitas por mim, de um torcedor invadindo o gramado do Alfredo Jaconi e indo na direção do Ener Valencia para agredi-lo. O que acontece? Os jogadores do Juventude estavam ali, conseguiram conter esse torcedor. O Alan Ruschel acaba revidando contra esse torcedor que estava indo na direção do Ener Valencia. O árbitro da partida vai pro VAR porque teve uma invasão de campo de um jogador do Juventude. O pênalti volta, o Ener Valencia ia ter a oportunidade de bater de novo o pênalti. E depois ele vai pro VAR ver e expulsa o Alan Ruschel por ter agredido esse torcedor do Inter que invadiu o campo para agredir o Ener Valencia. O Alan Ruschel estava salvando o Ener Valencia, salvando a pele do Ener Valencia. O Alan Ruschel é expulso, o estádio se revolta contra nós da imprensa local de Porto Alegre, contra o Inter, contra o árbitro. O Ener Valencia empata, o Juventude com um a menos, o Inter não consegue empatar, e não consegue virar e levar para os pênaltis e acaba eliminado.
Bom, depois do jogo, muitas explicações, tá? O Pablo Fernandes, técnico interino do Internacional nessa noite, disse que buscou principalmente atacar os problemas que já haviam sido diagnosticados. E ele disse que eram problemas de posicionamento que ele tinha percebido na equipe, principalmente no setor de meio de campo. Ele elogiou muito o grupo do Inter, disse que obviamente eles estavam abatidos pelos últimos resultados e ficaram abatidos depois de fazer um bom jogo na sua concepção e não conseguir a classificação aqui em Caxias do Sul, mas que é um time que foi montado e tem muita qualidade para ser campeão e que ele tem certeza que os jogadores farão um ótimo jogo em Rosário na próxima terça-feira lá no Gigante de Arroito contra o Rosário Central e vão depois ter o jogo da volta no Beira-Rio para conseguir uma vaga para as oitavas da Copa Sul-Americana. Bom, depois disso, o presidente Alessandro Barcelos concedeu a entrevista coletiva. E aí existe uma grande expectativa de se saber quem será o próximo técnico do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos não quis falar em nomes e ele começou a coletiva sendo questionado sobre o nome do Roger Machado, técnico do Juventude, que a gente tem falado nos últimos dias, que é o ficha 1 do Internacional para assumir a vaga deixada por Eduardo Cudê. O presidente Barcelos deixou claro que não falaria em nomes. Disse que tem um comitê trabalhando em cima de nomes e perfis para a busca desse treinador nos últimos dias, que houve um avanço no afunilamento de descartar alguns nomes. Ele cita, por exemplo, que existiam técnicos que estão empregados no futebol do exterior e que o Inter não conseguiria contratar. Ele está se referindo, apesar de não admitido, ao André Jardine, que era uma das opções do Internacional e que está muito bem empregado, multicampeão lá no futebol mexicano, no América do México. E aí o presidente deixa claro que alguns nomes foram descartados e foram afunilando essa lista de opções por isso, por técnicos que não queriam deixar o exterior, por características, perfil de técnico também. Ele citou que o técnico próximo do Internacional teria que ter um perfil não só de saber ser um gestor de grupo, mas também perfil técnico e tático, estar fazendo bons trabalhos. E aí, enquanto o presidente falava aqui, do outro lado, na outra sala de coletivas, do mandante, o Roger Machado falava. E quase toda a coletiva do Roger foi pautada sobre a possibilidade dele ir para o Inter. E aí que entra o detalhe. O Roger escancarou a possibilidade de, sim, deixar o Juventude. Para que a gente deixe claro, tá? O presidente Alessandro Barcelos deixou claro que ele não procurou o Roger desde o jogo de quarta-feira, que seria antiético da parte dele e da parte do Internacional fazer esse contato com o Roger Machado e que o Roger é um cara muito ético também e não faria isso, tá? E aí o Roger confirmou isso, disse que não foi procurado pelo Internacional. Roger deixou isso muito claro. Só que o Roger diz que já mudou a ideia, por exemplo, de não pegar um trabalho no meio da temporada, algo que ele não fazia algumas temporadas atrás. O Roger deixou claro também que se ele sair, tem que ser uma saída, e já falando em futuro, boa para ele e para o Juventude, financeiramente também. Ele disse que ele tem muito respeito do torcedor do Inter e que conquistou isso ao longo da sua trajetória como treinador. E aí o Roger falou bastante sobre a sua trajetória como técnico, planos de vida, enfim, deixando muito nas entrelinhas a possibilidade de sim deixar o Juventude. Ele não garantiu que ele fica e ele não negou em momento algum a possibilidade de ser o próximo técnico do Inter. Só que o Roger deixou claro que ele não foi procurado até o momento. E aí depois disso, o presidente do Juventude, Fábio Pisamiglio, também deu uma entrevista. Em determinado momento dessa entrevista, o presidente do Juventude disse que o presidente Barcelos, aqui no Alfredo Jaconi, o garantiu que não procuraria Roger Machado. Que o presidente Barcelos garantiu para ele, Fábio Pisamiglio, presidente do Juventude, que não procuraria Roger Machado. Porém, o presidente Barcelos disse que ele falou outra coisa, que ele disse que não procurou no passado, que ele não havia procurado nesses últimos dias o Roger Machado. E sobre procurar lá na frente, como eu disse, o presidente Barcelos não negou a possibilidade em nenhum momento da sua entrevista coletiva aqui em Caxias do Sul. Para registrar, nenhum dos atletas do Internacional falou por aqui. O Inter está retornando agora para Porto Alegre. Amanhã vai para Florianópolis, treina antes da ida para Florianópolis e de Floripa pega um voo para Rosário. O Inter vai chegar só na segunda. Só na segunda, na verdade, o Inter vai para Rosário. Eu já estarei lá a partir de amanhã, domingo, já estarei embarcando para Buenos Aires. Vou estar em Rosário e eu vou trazer tudo aqui no canal também sobre o duelo contra o Rosário Central, bastidores do Internacional e essa procura por um novo técnico. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço
e até a próxima.